Imagina a seguinte situação. Você tem muito sucesso numa área da tua vida, né? Na carreira, você se torna um profissional valioso, adquire experiência, cresce numa multinacional que por acaso tem ações listadas na bolsa e se aposenta lá perto dos 70 anos com 5 milhões de patrimônio acumulado, tudo num plano de previdência. E você pensa, poxa, com 5 milhões acumulados eu consigo ter uma renda passiva entre 15 mil e 25 mil por mês de forma perpétua e eu vou contar com a ajuda de um profissional qualificado, credenciado para me ajudar. Aí esse profissional vai te ajudar, só que na verdade ele tem um conflito de interesses. Para ele ser bem remunerado, ele tem que colocar produtos ruins para ti. E quanto pior os produtos ele colocar, melhor ele vai ser remunerado. Você não sabe disso, você confiou no profissional. E no fim dessa história, você não só perdeu teus 5 milhões que construiu numa vida inteira, como saiu devendo milhões de reais. E eu sei, parece fanfic, mas a verdade é que eu tenho um amigo meu próximo, aqui em Porto Alegre, que me contou essa história. Aconteceu num escritório de assessoria e recentemente eu entrevistei ele para usar essa entrevista num vídeo que comento sobre assessores de investimentos. E aqui eu quero te mostrar essa entrevista tão impactante que eu achei ela, sabendo que se eu ajudar uma pessoa, uma única pessoa, a não cometer os erros e a não repetir essa tragédia dessa história, eu vou estar feliz, porque a história é de embrulhar o estômago. O que é que era esse cliente que tu conheceu o caso? Bom, era um ex-executivo de uma grande empresa aqui do Brasil, que eu acho que não vem ao caso de citar o nome da empresa, que essa pessoa ela se aposentou e saiu com uma bela previdência da empresa, algo mais ou menos na casa dos 5 milhões. E aí ela decidiu procurar um escritório de assessoria para ajudar ela a investir, né? E que ele pudesse, enfim, aí para frente ter uma vida mais tranquila. Primeiro comentário, tá? Eu comento isso no vídeo sobre assessores, que é um óbvio, mas precisa ser dito, né? Que é óbvio que nem todo escritório de assessoria, nem todo assessor de investimentos vai fazer essa pilantragem que esse cara fez. Bom destacar isso. Tem os bons, tem os ruins. O que eu não gosto é do modelo, depois eu comento mais. Só que o problema, né, é que essa pessoa, esse cara, ele não tinha conhecimento sobre investimentos. Ele era um grande executivo, com certeza ele agregou muito para a sociedade na empresa onde ele trabalhou durante anos, mas investimentos não era a praia dele. Então, ele acabou confiando de olhos fechados no assessor, que veio dar esse apoio para ele. E aí, moral da história, onde é que eles investiram? Primeiro ponto, tá? Confiar de olhos fechados. Eu não quero que meus clientes confiem de olhos fechados nem em mim. Eles podem ter certeza, tá? Que eu não vou roubar eles, que eu não vou fazer o que esse cara fez, mas eu preciso que eles entendam a estratégia, porque senão eles não vão seguir a estratégia no longo prazo. Então não é assim, faz aí o que tu quiser e deu. Não, beleza, eu te ajudo a tomar boas decisões, mas tem essa lógica, tem alocação de ativos, tem um rebalanceamento. Então tem um fator importante de educação financeira que todo mundo precisa ter, investindo por conta própria, mais ainda, mas investindo com um profissional é importante ter determinado nível de compreensão. Investiram, eles resgataram essa previdência dele e eles investiram 5 milhões dessa previdência, que era o valor, num COI. Aí começa o erro, tá? COI é um produto horrível. Um estudo que foi feito recentemente, a comprovação foi que 91% dos COIs são vendidos com uma expectativa de retorno abaixo do CDI. Por que acontece isso? Porque as taxas do COI são muito altas e você não percebe. Então aí que tá a pegadinha. Você está pagando, às vezes, 3% de taxa só para o assessor, mais a da corretora. Às vezes está pagando 4%, às vezes 5%, sem contar o custo que toda essa operação ali gera e tu não percebe isso. Por isso que muitas pessoas, muitos assessores acabam colocando o COI na carteira de outras. Isso faz mais ou menos uns 2 anos. E se não for suficiente investir no COI, eles pegaram um crédito com esse investimento no COI de 100% do investimento, ou seja, ele investiu 5 milhões e pegou mais 5 milhões de crédito, e o custo desse crédito era 100% do CDI. Essa outra pegadinha, né? Pegar crédito a 100% do CDI dando garantia dos investimentos. Parece uma coisa maravilhosa, só que lembra que investimentos têm imposto de renda. Então se for investir isso num CDB,
Pô, o CDB tem que render mais do que 120% do CDI para líquido de imposto ter o resultado ser maior do que o custo do crédito. Isso que o emissor do CDB não pode quebrar, porque se ele quebrar, o dinheiro vai ficar parado por um tempo e você vai acabar perdendo. Então não faz nenhum sentido se alavancar para investir. Mesmo quando o CDI estiver menor, como estava no passado, tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, né? E é pior ainda quando você compra um COI. Funciona da seguinte forma: você investe por 3 ou 5 anos, ele garante o capital protegido de forma nominal, ou seja, botou 5 milhões, na pior das hipóteses vai voltar 5 milhões, e em diferentes cenários pode voltar mais do que isso. Então, você está investindo no ativo que talvez continue valendo a mesma coisa e se alavancou para isso, cara, começa errado. Lembrando que o CDI não estava nesse patamar que está hoje, né? Mas também não era pouca coisa. Então, a partir desse momento, o cliente ficou com 5 milhões aplicado no COI mais 5 milhões de crédito. Aí, a sugestão era que o próprio COI pudesse pagar o crédito ao longo dos anos, com a rentabilidade do COI, né? Logicamente trazendo a rentabilidade passada como uma referência para o cliente, que foi o que fez com que ele tomasse essa decisão de pegar o crédito. Só que o grande lance é que com esse crédito ele não montou uma carteira de investimentos, daqui a pouco pensando em fazer uma alavancagem, né, e crescer o patrimônio. Ele comprou outro COI e pegou outro crédito. Então, o cara tinha 5 milhões, colocou tudo em COI, pegou 5 milhões de crédito, pegou esse crédito, comprou mais 5 milhões em COI, pegou um terceiro crédito. Só que loucura, né? Alavancagem em cima da alavancagem. Então, a partir desse momento, o cara começou com 5 milhões, pegou mais 5 milhões de crédito. Com esses 5 milhões, ele investiu em outro COI e pegou outro crédito. Daí, se eu não me engano, foi no valor de 4 milhões. Ou seja, o cara estava com 14 milhões investidos. Sendo 14 milhões investidos e 9 milhões de crédito, né? De valor a pagar, que cada mês aumentava uma taxa de 100% do CDI. E aí, o que ele fez com esses 4 milhões extras, né? Tinha 5 em COI, pegou um crédito desse COI, ficou com mais 5 em COI, pegou mais 4 de crédito. E o que ele fez com esses 4 milhões que ele tinha em liquidez? Porra, amigo, daí vem a cereja do bolo, né? Porque justamente nesse momento onde ele estava com os outros 4 milhões liberados para realmente aplicar, era um momento onde a bolsa estava com uma volatilidade muito grande, então tinha muitas possibilidades nas famosas operações estruturadas, né, como Ruby, Collar, Booster. Né. Ouviu operação estruturada, ouviu Ruby, ouviu Collar, ouviu Booster, sai correndo, velho, foge, que estão tentando bater a tua carteira. Além de serem muito arriscadas essas operações, elas pagam uma comissão mas muito grande para quem te induzir a fazer elas. O que é uma operação estruturada? É uma operação onde tu tem um ativo como referência, vamos pegar, por exemplo, a Petrobras, e tu monta uma opção com um derivativo em cima dela em busca de um determinado objetivo. Pode ser se proteger contra uma queda, pode ser tentar potencializar uma alta, enfim. E essas operações estruturadas, feitas com opções, certo? Exatamente. Elas geram boas comissões? Ah, sim. Isso gira em torno na casa de 1,25% a 3% de comissão. Então, basicamente, com esses 4 milhões de liquidez, ele fez uma série de operações em que cada uma delas ele gerava de 1,25% a 3% de comissão. E como é que foi o resultado dessas operações? Bom, Ramiro, não sei se é muito sua praia, né? Porque eu sei que tu não gosta de opções e derivativos, mas basicamente o que manda, né, nesse mercado para tu ver se tu tem alguma operação estruturada é a liquidez nas opções. E empresas que têm uma grande liquidez de opções, ou as grandes como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, ou também aquelas empresas que estão, né, numa situação atípica, como por exemplo naquela época era Via Varejo, Magalu, Cielo, Cogna, né? Então algumas dessas operações foram feitas com essas empresas, onde a operação não deu certo e o cliente ficou com o papel na mão. Doeu o estômago e o corpo inteiro. Mas enfim, o cara ficou comprado em papéis como Via Varejo, Cogna, enfim, papéis aí que meu amigo falou. Com 4 milhões que ele tinha de liquidez, sendo que ele tinha 9 milhões em crédito, que todo mês aumentava o valor a pagar. Depois procura, né? Quanto esses papéis aí que ele está citando se desvalorizaram nos últimos anos. Então pensa, o cara compra uma Magalu a R$25, né? E agora segura o papel até hoje. Então o resumo da história é que com essas operações estruturadas, procurando entregar uma rentabilidade e uma estratégia para o cliente,
segundo o assessor, esse cliente reduziu os 4 milhões a 1 milhão de reais. Então ele ficou aí com 9 milhões de crédito a pagar e 10 milhões em ativos, ou seja, o ativo menos o crédito vai sobrar 1 milhão só para ele, é isso? Exatamente. Como ele acabou investindo num outro COI para pegar outro crédito, pode ficar confusa a história, mas o que ele tem que devolver para a instituição é 9 milhões de crédito e mais os juros desse período. Que até fiz a conta errada ali, né? Ele tem 9 milhões em crédito, valor a pagar, que está crescendo com os juros. Tem 10 milhões parado em COI, que vai voltar 10 milhões, porque na média os COIs não dão certo, esses aí não estão dando certo. E tem 1 milhão que sobrou daqueles últimos 4 que ele acabou comprado em um monte de empresa que despencou. Ou seja, ele tem 11 milhões de ativo, não 10 que eu comentei, 9 de passivo, mas a pegadinha vem agora. O que aconteceu com o passivo? Qual é o valor mais ou menos? Dá pra gente botar que no final deve ficar na casa de uns 5 milhões, 4 milhões e meio só de juros. Então, quando for vencer esse crédito não vai ser de 9, vai ser de 14. E o patrimônio do cara é 10 em COI, mais um que sobrou das operações estruturadas. É 11. Faz a conta, 14 menos 11. Então, esse cara basicamente tem 14 milhões e meio de juros a pagar e hoje tem 11 milhões em ativos. Ou seja, ele está devendo. Exatamente. Se a operação dele acabasse hoje, ele ia ficar devendo um pouco mais de 3 milhões para a instituição. A única coisa que salvaria ele seria esses 2 COIs que ele tem, que daí é na casa de 10 milhões, que hoje estão no 0 a 0, darem uma porrada de 20%, 30% ao ano cada um deles até o vencimento, que é uma coisa que a gente sabe que dificilmente vai acontecer. E esse cara, ele sabe disso? Olha, até onde eu me atualizei sobre a história, ele não tinha muita noção de onde ele estava metido. Ele sabia que a carteira ia mal, que os ativos não estavam rendendo, mas tenho quase certeza que ele não tem clareza do buraco onde ele está metido. Aqui entra alguns pontos importantes. O cara foi uma vítima, né? Uma vítima, isso que fizeram com ele é algo criminoso, deveria ser criminoso, mas sem querer passar pano para o profissional que fez isso com ele, o fato é que o investidor que aperta o gatilho, ele tem que ter uma mínima noção do que está fazendo. Ele não pode não ter noção nenhuma daquilo que está fazendo. Ele merece, então, sair de um patrimônio de 5 milhões para menos 3,5? É óbvio que não. De novo, ele foi uma vítima de um crime que ele não teria sofrido se ele tivesse o mínimo de educação financeira. O grande ponto aqui é: existem profissionais ruins no mercado financeiro, não só assessores, existem gestores ruins, fundos que quebraram, caíram 99%, existem consultores ruins, existem analistas ruins, mas o ponto é que você sempre tem que saber onde está se metendo, você sempre tem que saber o risco que você está correndo e principalmente, aí é o ponto que eu não gosto da assessoria, você tem que saber quanto esse cara está ganhando. Eu aqui com os nossos clientes de Wealth, cobro uma taxa transparente, o cara sabe quanto ele está nos pagando, a gente não ganha nada mais do que isso. Ele sabe que a gente está junto dele, a gente vai ganhar isso aqui e independentemente de como a gente investir, vai ser pensando nos melhores interesses dele. Tá na assessoria, que nem gerente bancário, a renda do cara que te ajuda é via comissão. Isso se ele não adotar o modelo de fee-based, né? Mas na média, 99% praticamente é commission-based. E aí cria esse conflito de interesses. E às vezes, né, faz o cara botar 15%, 20% de COI na carteira do cliente, machuca um pouco, mas não quebra. Mas em casos extremos como esse aqui, é o que drivou, né, o que deu força aí para essa série de bizarrices que fizeram na carteira, né? Um COI, crédito, outro COI, operações estruturadas, enfim, esse cara deve ter feito aí uns, sei lá, 500 mil, 600 mil de comissão em cima desse pobre coitado que saiu de 5 milhões por menos 3. História bizarra, compartilha para que mais pessoas conheçam ela, não caiam nisso, comenta aqui o que você achou. Aqui eu vou deixar um vídeo sobre assessores de investimentos e por fim, se você quiser saber como funciona o nosso trabalho, que a gente não ganha taxas embutidas. A gente fugiu desse modelo justamente por isso, a gente nunca foi assessor justamente por isso. Vou deixar aqui o link de um formulário para você solicitar que a gente entre em contato. Se você tiver perfil que a gente busca, a gente vai entrar. Grande abraço e até mais.